Esse capítulo parece um pesadelo alcoólico. Capítulo esquisito. Capítulo 187 de One Punch Man. O título é A Borboleta e as Costas aí. E o Jiro aprova esse capítulo. Mas vamos lá. O capítulo continua com a mostrar os podres da Associação dos Heróis. Depois a gente vê que é parte esse segmento ele tá sendo mostrado pra gente da perspectiva do Child Emperor. Mas ele continua mostrando os podres, né? Dessa vez é apostas e chantagem, aposta no submundo ali, chantagem com os caras. Tem o Mad Devil Yankee, que é um herói da classe C, eu acho. Eu não prestei atenção na classe dele, ele é irrelevante. Mas ele se disfarça aí, porque o negócio das apostas aí é botar uns monstros mais fraquinhos e uns heróis mais fortes, disfarçado de heróis mais fracos, para fazer o jogo forjado ali, né, pros cara que estão pagando mais ganhar. E aí ele se disfarça de papilão, de borboleta para lutar contra ele. O monstro que ele vai lutar é contra um Chihuahua. Os caras acham que o bicho é de nível lobo, mas ele na verdade é nível demônio, porque quando ele era um cachorrinho, né? Era um cachorrinho de colo, Chihuahua. E aí quando ele ficou muito nervoso, ele sofreu uma monsterização. Só que esse Chihuahua é mais nervoso ainda. Quando ele sai na rua, a ansiedade faz com que ele tenha uma mutação a mais. E aí nisso os caras não estavam esperando, eles achavam que era um monstro nível lobo mesmo. E eles iam fingir só que era um monstro de nível demônio, mas terminou que não era. E aí o Yankee ele deve um cacete do Chihuahua. Um Chihuahua, cara. Que bagulho esquisito. É um Chihuahua e ele fala. Quando ele sofre a monsterização, ele começa a falar. Quando ele tá na forma de um cachorrinho, mesmo depois da monsterização, ele meio que virou um cachorro um pouco menor. Um pouco maior, né? É tipo do tamanho de um husky, assim. Mas ele ainda continua parecendo um Chihuahua. E aí quando ele sofre a monsterização, ele começa a falar. E ele é paranoico. Ele é paranoico pra cacete. Quem tem Chihuahua avisa aí, se é assim. Eu olhei uns vídeos na internet, eles parecem um bicho bem calmo. Inclusive são do México. Eu achei que era um bicho da Ásia ali, mas é um bicho do México. E aparentemente eles eram criados para abate. Igual os porquinhos da Índia. Que não são da Índia, também são da América Central ali. Mas é isso. O Yankee toma um cacete. O Yankee ele era fã do Kamen Rider. Ele se inspirou naquele dia que o Kamen Rider tentou lutar contra o Rei dos Oceanos, né? E aí isso foi que inspirou ele aí, mas nesse caso ele cai nessa chantagem por causa do plano de saúde da mãe dele. Que era um plano de saúde corporativo ali. E aí o filho da puta do McCoy, ele meio que chantageia o cara aí, né? Se ele vai perder o emprego, a mãe dele vai se ferrar, porque ela não vai, ela precisa ela tá no hospital, ela precisa do hospital aí dos heróis, que é o plano de saúde dela é corporativo aí dos caras. E aí quando o Yankee, ele percebe, né, que ele não vai conseguir derrotar o Chihuahua, Chihuahua, é o Chihuahua tremelento, tremelique. Ele percebe que ele não vai conseguir derrotar, ele se prepara para morrer. E aí o Saitama chega e salva o dia, né? Destrói o Chihuahua com uma porrada só. E aí o Yankee ele reconhece o Saitama lá desse dia. Mais uma pessoa que reconhece o Saitama aí, e ele desmaia, né? E aí nesse momento chega o Child Emperor. E ele expõe o McCoy ali na frente do Genos e do Saitama, né? O McCoy chega e fala, não era para vocês estarem aqui e tudo mais. Era pra fingir que o monstro era... O cara não percebeu, né? O cara não percebeu o que eles tinham. Isso também expõe outras coisas do negócio das experiências mais um pouco das experiências da Associação dos Heróis. Mas isso é coisa do capítulo passado e retrasado, né? Só mostra que eles recolhendo os negócios, as células dos monstros e tudo mais. Aquela coisa que eles vão fazer mais pra frente. E aí eles põem o McCoy meio que dá de ombro assim, ele meio que dá de lado e ele sai correndo, para não ter que se explicar. Mas o Child Emperor ele fala pro Genos específico que ele vai continuar a investigação. Isso aqui deve ter a ver com o Drive Night, né? Volta aquele negócio do Bofó e tudo mais.
E aí nisso ele mostra pra eles o site secreto, onde tá rolando as apostas e tudo mais. E aí o Saitama ele ficou ofendidaço, porque as chances dele, eles tratam ele como um merda. As chances dele são de 20-1. E ele fica ofendidaço. Mas depois ele começa a pensar em usar essa posição merda dele pra ganhar um dinheirão. Se ele apostar nele mesmo, né? Ele é o único que vai apostar nele, 20-1. E aí nisso ele meio que joga um verde pro Genos. O Genos não entende nada, porque o Genos é muito ingênuo. Talvez. Será que o Genos é ingênuo mesmo? Mas e aí ele concorda, né? Em quebrar o site de apostas, fazendo a casa perder nesse caso. Apostando nele e tirar todo o dinheiro deles. E aí no caminho para casa, lá pra enfrentar o monstro, né? Eu acho que ele não tinha apostado nele ainda não. Ou se ele apostou nele, ele perdeu mais dinheiro ainda, ele se fudeu aí. Porque não dá para entender direito, eu não entendi direito. Você me explica aí. Mas eu espero que ele não tenha apostado de matar o monstro. Porque no caminho eles encontram uma figura lendária. Uma figura que eu nunca, nesse pesadelo de cachaça que eu teria notado. Que é o ladrão da Fórmula 1. Um ladrão usando um carro de Fórmula 1. O K1. Ele roubou a bolsa na rua aberta. O ladrão da Fórmula 1 roubou a bolsa de uma mulher. E aí o Saitama tem que escolher entre pegar o ladrão. O cara tá usando um Fórmula 1, né? Ninguém pega o cara. E entre matar o ladrão e pegar o ladrão e matar o monstro. E aí primeiro ele escolhe ir pegar o ladrão primeiro, né? E aí quando ele finalmente consegue pegar o ladrão da Fórmula 1, o Genos avisa que a Tatsumaki já matou o monstro. E aí ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Eu acho que ele apostou nele e perdeu. Perdeu forte aí. E mas nesse momento a dona da bolsa, ela oferece, né? Que era coisa de herança, a bolsa dela. Ela oferece um anel de diamante pro Saitama como recompensa. Mas ele fica com vergonha e ele acaba devolvendo. Ele acaba devolvendo o anel. Mas esse é o capítulo bem maluco. Olha só, os pontos do capítulo é o seguinte: o delinquente se veste de borboleta para lutar contra um Chihuahua, e depois o Saitama para o ladrão da Fórmula 1. Isso é melhor vocês parar de beber. Mas esse foi o capítulo. Só mostra aí, né, que o ponto de vista do Child Emperor vai continuar investigando. Ele que está investigando isso aí. Talvez a gente volte um pouco mais. Seria legal se voltasse contra o Dr. Genos também. Seria maneiro. A Casa da Evolução. Ali seria maneiro se voltasse, mas por enquanto não. Mas esse é o capítulo. Se você curtiu, se você achou esquisito aí, deixa um like aí pra mim. Deixa o like que me ajuda bastante. Considere se inscrever também. E é isso, pessoal. Valeu aí. Que o Chihuahua esteja com vocês aí.